Podcast Chá com as Doulas. Bem-vindos ao nosso podcast Chá com as Doulas. Eu sou a Aline, mãe da Anne e doula. Eu sou a Luana, mãe da Luísa e da Clarice, e sou doula. Eu sou a Mislene, mãe da Aline e do João e doula. Eu sou Sabrina, mãe da Ana Sofia e da Clarice, e sou doula. O episódio de hoje é do nosso especial Agosto Dourado. E vamos conversar sobre a visão do pediatra em relação à amamentação. Nossa convidada de hoje para este bate-papo é a doutora Fernanda Ribeiro, pediatra. Seja bem-vinda, doutora Fernanda. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Por favor, a gente gostaria que você se apresentasse, falar um pouquinho de você. Claro. Eu fiquei super satisfeita com o convite. Eu acho que a iniciativa é muito legal e eu acredito muito em um trabalho multidisciplinar. Então, a gente, profissional de saúde, junto com vocês que trabalham, né, como doulas, as enfermeiras obstétricas, nós somos uma equipe, né? Então, nós temos que ter um trabalho, um discurso que converse entre a gente, né, para poder orientar, para poder acolher bem as famílias. Eu sou pediatra aqui em BH há 12 anos, fiz residência pelo IPSENG, e aí, logo que eu terminei minha residência, eu fiz uma especialização em terapia intensiva. E aí eu gosto muito, até hoje atuo como intensivista lá no Hospital São Camilo, mas eu achei que a terapia intensiva me deixava muito restrita, no sentido de trabalhar em prol de saúde, de prevenção. E aí eu fui buscar outras especializações. E aí, uma das especializações que eu busquei primeiro foi em aleitamento materno, tá? Eu fui para um grupo, que é um grupo da Federal do Rio Grande do Sul, liderado pelo Dr. Roberto Isler. Comecei por lá, e aí me encantei com isso e comecei a atuar. Na época, 12 anos atrás, eu fui muito criticada até pelos meus colegas. Nossa, mas você vai buscar uma especialização em aleitamento materno? Isso todo mundo sabe. Não é tão fácil quanto parece. E aí, depois disso, os meus bebês iniciais foram crescendo e eu fui vendo que depois que eles desmamaram, eu precisava me capacitar mais ainda para poder ajudá-los. Aí eu fiz nutrologia pediátrica e agora, com essa pandemia, eles começaram a engordar, porque eles ficaram tão trancadinhos dentro de casa. E aí eu voltei para os livros, voltei para os estudos, mais especificamente, né, para o ensino à distância. E aí eu me capacitei em síndrome metabólica, que é uma doença aparentemente de adulto, mas que começa na infância, né? Então eu fui juntando todo esse conhecimento de aleitamento materno, de nutrologia pediátrica, e agora complementei com síndrome metabólica, e a gente não para de estudar nunca. E eu acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que tem muita coisa nova para a gente ajudar, para a gente colocar no nosso dia a dia, para a gente trazer de evidência para as pessoas que a gente atende e fazer a vida delas melhor, né? Então, acho que, assim, eu já dei aula em alguns cursos de aleitamento materno e eu falo que a gente vai dando as mãos. Todas as equipes, das consultoras de aleitamento materno que eu trabalho, das doulas, das enfermeiras obstétricas, a gente vai constituindo uma grande corrente. Tem lugar ao sol para todo mundo e quanto mais afinado for o nosso discurso, melhor assistência a gente vai conseguir prestar. Eu, particularmente, sou apaixonada por amamentação. Amamentei a minha filha 3 anos e 3 meses e eu vejo hoje nela os benefícios disso. Ela é muito saudável. E aquela coisa assim, essa semana eu até publiquei sobre isso, que quanto mais a gente estuda, mais assim, os estudos são unânimes, não tem coisa melhor. Então, assim, é claro que eu não sou puritana, quando a gente precisa de uma fórmula, né, tem mães que não podem amamentar, que não querem, a gente tem que respeitar e acolher essas decisões e opções individuais, mas assim, cientes, né, de que não tem outra opção melhor. Você pode ter outras opções diferentes, mas quando possível a amamentação é sem dúvida melhor. Doutora Fernanda, qual a importância da primeira mamada? Assim que o bebê nasce, o primeiro contato que ele tem com a mãe para mamar. Essa primeira mamada a gente chama de a hora de ouro, né, a golden hour.
A Golden Hour, ela contribui com uma via lactogênica muito importante. Na verdade, logo nesses primeiros momentos depois do parto, né, nessa primeira hora, nesses primeiros 60 minutos, a gente está com um pico hormonal de ocitocina. E a ocitocina, ela é um hormônio ejetor do leite materno, ela faz liberar o leite materno. Então, quando o neném mama nessa primeira hora, essa ocitocina mantém um nível mais alto e facilita a saída do colostro, né? E facilita com que esse neném não venha precisar de suplementação nas horas de vida seguintes, porque ele nasce como uma reserva. Então, a importância dessa Golden Hour é justamente fazer com que essa ocitocina haja, libere esse colostro de forma mais efetiva e garanta uma maior segurança para esse bebê nas primeiras horas. Mas muitas mães, até na minha consulta pré-natal, elas conversam assim, olha, mas e se acontecer alguma coisa, se o bebê precisar de uma assistência, né? Às vezes tem alguns bebês que nascem um pouco instáveis, e aí eles precisam de, né, de um suporte intensivo. Eu perdi a minha primeira hora, perdi a minha Golden Hour. Será que mesmo assim eu vou poder amamentar? Vai. Porque essa Golden Hour, igual eu te falei, ela é importante para liberar esse colostro. Mas se ela não ocorrer, posteriormente, até com hormônio sintético, a gente consegue promover essa liberação. Mas, se possível, da forma mais natural, a amamentação na primeira hora de vida, ela é sensacional. E o colostro? Qual é a visão da pediatria em relação à importância do colostro? Pois é, o colostro, ele é um líquido super rico. Ele é o líquido que contém anticorpos, né? Que contém hormônios, que eleva o cortisol do bebê para fazer ele faz como se fosse uma injeção metabólica no bebê. Então, esse colostro, eu falo com as mães, além dele ser rico em proteínas, além de ser rico em carboidratos, né? Porque ele tem uma densidade calórica muito alta. Ele, com pequenas gotas, ele é capaz de suprir o bebê de todos os elementos que ele precisa naquelas primeiras horas de vida. Esse colostro, gente, às vezes as mães falam assim, eu não vi o meu colostro sair, né? Então, assim, elas não têm a sensação de que elas estão amamentando. Ele é translúcido, ele não tem cheiro, não tem odor, e ele é importantíssimo. Ele, eu falo que é como se fosse a primeira vacina que o bebê recebe. Então, o bebê mamar esse colostro é importantíssimo. E agora a gente está vendo que em tempos de Covid, principalmente os anticorpos anti-Covid passam através do colostro numa dose muito mais alta do que no leite maduro. Então, assim, a gente incentivar a amamentação, né, dentro da primeira hora de vida, nessa época da pandemia, virou equivalente a uma vacina. Eu falo que é o líquido mais perfeito do nosso corpo, né? Acho que nem o líquor que circula no nosso organismo é tão perfeito quanto o leite materno. Doutora Fernanda, qual é a capacidade gástrica do bebê no primeiro mês de vida? Pois é, essa capacidade ela vai crescer semana a semana. A cada 3 dias, mais ou menos, ela cresce. Mas falando assim, dos primeiros dias de vida, a gente gira em torno de 5 a 7 ml a cada 3 em 3 horas, né? Porque o estômagozinho dele distende para depois sofrer o esvaziamento e o conteúdo gástrico caminha em direção ao trato gastrointestinal, e aí ele está apto a receber mais volume daí um tempinho. Aí a gente vê, em algumas situações, as pessoas dando fórmula, 30 ml de fórmula para um bebê no primeiro momento de vida. Gente, isso é uma violência, né? Essa primeira alimentação, essas primeiras gotículas de colostro, elas somadas, às vezes a gente não atinge 2 ml, mas igual eu conversei com vocês, a densidade calórica, a densidade proteica dele é tão grande que ele supre a necessidade. Então, a gente não precisa promover uma distensão gástrica grande para deixar o bebê alimentado. A sensação que muitas mães têm é de que eles não estão saciados porque eles continuam querendo sugar. Mas o que a gente tem que ensinar para elas é que essa necessidade de sucção, né, aquela boquinha nervosa querendo sugar, não é necessariamente fome.
Aquela boquinha nervosa querendo sugar é um estímulo, é um reflexo motor que a criança tem. Então, quanto mais a gente sacia ela, permite, né, que ela faça a sucção não nutritiva, mesmo quando não está ejetando leite, mais a mãe vai produzir e a criança vai se acalmar. No que a criança está fazendo esse movimento de sucção, ela vai liberando vários hormônios calmantes, várias endorfinas, e aí ela vai ficando tranquila, calma, pacificada para poder dormir, para poder crescer, para poder amamentar daí algumas horas novamente. A gente vê que os bebês no primeiro mês, eles mamam com uma frequência muito grande. Isso pode dar a sensação para uma mãe que ele não está ficando satisfeito, né? Que ele não está se alimentando. E aí a cabeça dessa mãe fica daquele jeito. E a cabeça manda muito nessa questão da amamentação. O que é esperado nesse primeiro mês com relação à frequência dessas mamadas? Pois é, a gente fala que o ideal é a livre demanda. A livre demanda, eu falo com as mães assim, o neném não nasce com relógio na barriguinha e nem com calendário na cabeça. Então, a livre demanda é o tanto que o neném quiser sugar. Só que a gente tem que ter em mente um intervalo máximo entre essas sucções. E aí a gente vai falar em 3 horas. Mas se no meio dessas 3 horas meu bebê chorou, eu tô me sentindo bem, tô hidratada, já consegui alimentar, estou me sentindo plena para poder amamentar, eu posso colocar o meu bebê ao seio sem nenhum problema. Só que as mães, a gente vai ditando tantas regras, né, gente? Hoje em dia a gente vive uma maternidade que é tão cheia de pode, não pode, que aí elas falam, não deu 3 horas, eu não vou pôr meu bebê no seio. Aí quando ela vai pôr daí que completou as 3 horas, o seio tá engurgitado, tá duro, o bebê não consegue sugar. Então, os problemas vão vindo em série, né? E ainda vem aqueles comentários. Ai, esse seu bebê não sai do peito, seu leite está fraco, não está saciando, né? Então vai te deixando mais insegura. Quanto mais insegura você fica, mais você produz hormônios de estresse, né? E esses hormônios de estresse, eles são inimigos do nosso processo de lactação, de produção de leite. Esses hormônios de estresse vão deixando a gente cada vez mais tensa e diminuir a nossa produção. Então eu falo com as mães assim, olha, eu sou a sua coach, eu tô aqui para te encorajar, entendeu? Para te deixar tranquila, para te mostrar, né? Eu mostro tanto do ponto de vista médico, objetivo, mas também como, né, fazendo todo esse trabalho de empoderamento dessa mulher. Não é fácil, a amamentação a gente gasta muita caloria do ponto de vista físico, exaure a mulher. Então, se ainda chegar alguém para te pôr para baixo, aí você não tem energia, né, que gente que dê conta. Vocês sabem qual que é o gasto calórico de um dia de amamentação? 700 calorias. Isso é o equivalente, gente, a gente ir à academia e fazer 1 hora, mas de um exercício pesado, daquela aula pauleira. Só que quando você vai à academia com uma certa disciplina, você vai um dia, folga no outro, vai no outro dia, né? Você vai fazendo dias alternados. A amamentação não. É dia sim, dia também, um dia atrás do outro, e de repente foram 7 dias sem descanso, né? Então, quando a gente está falando, principalmente na campanha da UABA desse ano, né, da Semana Mundial de Amamentação, que a amamentação é uma responsabilidade de todos, é que se uma pessoa que está sendo tão exigida do ponto de vista físico, se ela não for cuidada, ela não tem condição física de amamentar, gente, se ela não tiver um apoio, né? Alguém, literalmente, eu falo com os pais, ó, seu papel ali, além de pegar o menino, às vezes, para ela poder descansar, é trazer uma água, trazer um alimento, né? É mimar, né? Dar a condição mínima para essa mulher conseguir, né, concluir essa missão. Sabe a impressão que eu tenho? É porque quando a gente está amamentando, a gente está sentada ou deitada com o bebê. E aí eles acham que a gente não está fazendo nada. Literalmente isso. Você tá descansando, você tá ali curtindo a vida boa, né? Pezinho tá pra cima, seu pé em geral tá inchadão. Mas é aquela coisa assim, o nosso corpo tá se exaurindo, a gente haja visto, né? Que a gente tem a alopécia, que é a perda capilar.
as nossas unhas ficando fracas, né? A pele ressecada, a menstruação que não vem, que está suspensa por conta do hormônio e por conta de nutrientes também, né? Então, esse conjunto de fatores é porque os seus nutrientes estão direcionados para o seu leite. Eu falo nas consultas pré-natal que eu acompanho, que uma coisa que as pessoas esquecem, eu preciso fazer suplementação vitamínica enquanto o bebê está na minha barriga, né? Enquanto eu tô grávida e tudo, tem que fazer suplementação. Aí o neném nasceu, todo mundo para com o suplemento. Ué, mas agora é a hora que você mais precisa do suplemento. Não dá para parar. O ferro, a vitamina, agora você precisa. Porque além de enriquecer a qualidade do seu leite, né? O leite direciona realmente esse nutriente, você precisa para a sua manutenção, para o seu bem-estar. Então não pode. Todas as pessoas que vocês acolherem, que vocês acompanharem, lembrem elas disso, que essa suplementação, principalmente nesses primeiros 6 meses de aleitamento materno exclusivo, ela precisa ser mantida, tal qual quando o bebê estava dentro da nossa barriga, a gente estava gestando, na mesma medida. Doutora Fernanda, é verdade que o leite materno se adapta ao bebê com relação, por exemplo, um dia que ele está doentinho ou um dia de vacina? Sim, olha só, eu assisti uma aula de um professor australiano super legal e ele falava exatamente sobre isso, sobre como funcionam essas adaptações pelas quais o nosso leite passa. Além da gente ter um leite, né, ao longo do ciclo de 24 horas, fracionado, tem frações do leite mais ricas em proteína, mais ricas em gordura, mais ricas em carboidrato. Além dessas frações que ocorrem num ciclo comum de 24 horas, a gente tem adaptações quanto ao microbioma. Microbiomas são o conjuntinho de organismos vivos que passa através do nosso leite, né? E esse microbioma do leite materno, ele provém, sobretudo, das bactérias da superfície do corpo da mãe. Não só do seio, viu, gente? Quando a gente fala, quando a gente respira, todos esses bichinhos que estão ali povoando o nosso corpo, eles acabam caindo ali muito próximos ao nosso seio, ao nosso mamilo. E eles vão compondo o microbioma que o neném vai receber, que o neném vai mamar. Essa modulação vai atuar nos episódios de adoecimento, de vacinação. Então, tudo isso, olha só, o perfil bacteriano que tem no leite materno, que passa para o neném, ele se muda, ele se modifica conforme as situações. Então, aquele neném que está com uma gastroenterite, né, está com um quadro ali de vômito, diarreia, ele está com esse microbioma alterado, e muitas vezes isso está vindo da nossa superfície bacteriana, né, da nossa superfície da pele. Então, esse conteúdo de bactérias ali, o microbioma do nosso leite materno, modula, sim, as respostas da nossa criança. Então, além da nutrição, me fala um pouquinho dos benefícios desses microbiomas. Essa microbiota, a gente está passando por um período que vocês já repararam que desde que começou a pandemia, uso extensivo de álcool, né? Até dentro da nossa casa, a gente que tem criança, a gente está usando mais desinfetante, a gente está mudando, né, hábitos, às vezes, de tirar a roupa antes de entrar em casa, de tirar os sapatos. Isso tudo vai modificando a predominância das bactérias. A gente tem bactérias mais patogênicas, mais causadoras de doenças, e a gente tem bactérias boas, que nos ajudam a defender o nosso organismo. O que a gente tem visto, e existe um estudo muito legal, que chama Power Milk. Ele está sendo desenvolvido nos Países Baixos, e ele está estudando justamente como que está ocorrendo essa variação dessa composição bacteriana do leite das mães. Então, durante a pandemia, a gente está vendo que o nosso leite está ficando com um microbioma mais pobre, porque a gente está matando todas essas bactérias que tem no nosso meio, né? Então, muito álcool nas mãos, muito lisoforme, muito desinfetante. A gente está despovoando o ambiente protetor que a gente habitualmente passava através do nosso leite, tá?
Mas ainda assim, o nosso leite, ele fortalece umas bactérias que chamam lactobacilos. E essas bactérias, eu falo que são os melhores probióticos que vão morar no intestino das nossas crianças. E o alimento que mais favorece o crescimento de lactobacilos é o leite materno. Então, quando a gente está amamentando, a gente está promovendo para o bebê o melhor microbioma possível, a melhor formação de flora intestinal possível. Já as crianças que são amamentadas com fórmula, as bactérias ficam assim mais misturadas, menos fortalecidas, têm menos lactobacilos, e aí elas são mais vulneráveis, porque além de não receber os anticorpos do leite materno, elas ainda têm essa flora intestinal modulada de forma menos efetiva. Eu estou em estado de choque com essa informação em relação à pandemia. Ainda tem mais, a pandemia veio para dar uma revolucionada, principalmente no leite materno. Esse Power Milk que eu contei para vocês, eu vou até, uma das partes da minha aula do Congresso Brasileiro de Pediatria foi sobre aleitamento materno, exatamente sobre isso. Ele mostrou, gente, ele fez um estudo com mães que tiveram Covid durante a gestação. E aí, para medir os anticorpos que essas mães que tiveram Covid passavam para os seus bebês só com leite materno. Essa taxa de imunização girou em torno de 23,1%, tá? E aí eles fizeram um outro estudo com uma outra amostra de mães que não tiveram Covid durante a gestação, mas que receberam uma dose de vacina e aí mediram quanto de anticorpos elas passaram a mediar para esses bebês através do leite materno. E aí a gente girou em torno de uma taxa de imunização de 100%. Então, olha a diferença que a gente está falando. A gente está falando de uma taxa de mães que tiveram Covid e imunizaram seus filhos indiretamente através do leite materno com 23% de imunidade contra 100% com a vacina. Existe um movimento muito grande, né, em prol de vacinar as lactantes, e aí a gente está falando de vacinar lactantes em qualquer fase, não só as puérperas, não só aquelas que estão nos primeiros 45 dias do aleitamento materno, mas a gente está falando em prol de vacinar qualquer mulher que está lactando, porque com apenas a primeira dose, você já consegue 100% de imunização do binômio mãe e filho. Já tem estudos que estão fazendo testes em bebezinhos, né? Sim, os bebês a faixa etária que está mais assim precoce nos estudos, eles têm 11 meses. Olha que legal. Tá bem legal mesmo. Assim, eu acredito, tenho falado isso com os pais até no consultório, que a gente vai bater aí 2022 com as crianças a partir de 2 anos já sendo vacinadas. Então, assim, a ideia é que esses estudos que estão em fase 3 agora, que já é a fase que os bebês recebem, né, a vacina, vão estar disponíveis assim em breve, né? Acredito que até 2023, bebezinhos acima de 6 meses já vão receber essa vacina. E para o início de 2022, eu já acredito que vai estar para as crianças a partir de 2 anos. Eu fiquei bem chateada quando eu descobri que a minha cidade não vacinou lactante. Eu imaginei que fosse vacinar. Não sei se foi por falta de apoio do governo estadual, mas é sem condições não ter vacina para lactante. As pessoas acham assim, lactante parece um trabalho fácil, né, gente? Então fica parecendo que as lactantes querem passar na frente. Não, é um número de proporcionalidade. Se a gente está vacinando 1, imunizando 2, você está atingindo um percentual maior da população. O que a gente está vendo na pandemia? Que aqui no Brasil a gente tem uma gestão muito ineficaz da saúde, né? Os gestores às vezes não pensam nisso. Bom, eu tenho uma população de 100, 3, né, são bebês, eu preciso imunizar esses 3% que são bebês. Eles estão dentro do meu rol de 100. E eu vou fazer isso imunizando as mães também.
Então, essa visão é que a gente quer difundir. O movimento está bem forte, existe esse movimento das lactantes pela vacinação no Brasil inteiro. Aqui em Minas, aí eles foram regionalizando. Essa semana a gente vai fazer uma live sobre isso, para falar desses estudos, né? O tanto que o Power Milk, o tanto que o Covid trouxe um benefício para o leite materno no sentido de pesquisa. No meio do ano passado, eu vi o primeiro congresso internacional trazendo esses dados de que tinha sido identificada a presença do coronavírus no leite humano. Sim, o coronavírus passa através do leite humano, né? Pode passar. E também passam os anticorpos, porque os bebês que mamam esse leite das mães que estão contaminadas com o Covid, por que esses bebês não adoecem? Porque além de receber o coronavírus, eles recebem também os anticorpos, né, que estão sendo produzidos pela mãe. Então, isso é super importante. Agora, quando a gente compara, igual eu falei nesse estudo com vocês, os bebês, né, das mães que se contaminaram versus os bebês das mães que foram vacinadas, a gente fica muito empolgado, né, gente? Porque a gente fala, olha, a solução tá aí. É vacinar, amamentar e tá tudo certo, a criança tá protegida. Doutora Fernanda, além da função de alimentar o bebê, quais outros benefícios do aleitamento materno? Pois é, o aleitamento materno, ele tem vários benefícios. Eu gosto de falar que para convencer uma mãe a amamentar, a gente tem que colocar ela diante de uma paisagem muito bonita, uma floresta, assim, sabe? Aquele ecossistema, aquela paisagem linda, e mostrar para ela, falar assim, olha, para isso tudo aqui funcionar, para ficar tão lindo assim, a gente precisa de vários degraus, vários momentos, tá? Então, são as nossas janelas de oportunidade. Quando a gente amamenta, a gente está contribuindo para nutrição e crescimento, né? A gente está prevenindo obesidade. Os estudos são muito consistentes na prevenção de diabetes mellitus, de hipertensão, de hipercolesterolemia para o bebê, tá? São muito consistentes no sentido de prevenção, de modulação do ganho de peso desse indivíduo que está sendo amamentado ao longo da vida. Então, um bebê que é amamentado, ele tem muito menos chance de ser obeso na vida adulta. Quando a gente fala em amamentação até os 6 meses, a gente diminui em mais ou menos 32% essa chance. Mas quando a gente fala em amamentação até 2 anos, a gente cai para 60%. A gente aumenta, né, a proteção dele para 60%. Então, ele diminui a chance de ser um adulto obeso. Então, isso é uma intervenção muito importante. Além disso, o aleitamento materno garante o maior potencial de crescimento biológico do indivíduo. Então, enquanto a fórmula vai só engordar o bebê, né, o leite materno contribui para o desenvolvimento neurológico, tá? Para o desenvolvimento motor, cognitivo, né, na capacidade do bebê de gerenciar informações, contribui do ponto de vista, né, socioafetivo, o vínculo que é feito ali na amamentação vai fazer com que esse bebê na vida adulta gerencie as suas emoções de forma mais legal, mais equilibrada, tá? Então, bebês amamentados são bebês vão ser adultos emocionalmente mais equilibrados. Isso diz muito, né, gente, da qualidade de vida que a gente está plantando para os nossos filhos, tá? Então, eu falo que esse ecossistema todo, essa paisagem linda que a gente olha lá na frente de um adulto, né, bem sucedido, bem nutrido, ele é plantado aqui, agora. A gente, para alcançar essa paisagem bonita, a gente precisa atravessar esses degraus. Não são fáceis, igual a gente sabe, né? Tem um esforço físico e emocional da mãe e da rede de apoio também, né? Mas ele tem uma promessa a ser cumprida de muita saúde, então vale a pena. A amamentação exclusiva até os 6 meses, ela dispensa qualquer outra coisa, por exemplo, um chazinho para uma cólica, água, o leite materno dá conta de tudo? Dá. Eu falo que o leite é esse líquido mágico, bem balanceado,
que dispensa tanto a água, mesmo nos dias mais quentes, quanto o chazinho para os dias mais frios, né? Quando a gente falou aqui atrás de formação do microbioma, né? A prevenção da cólica, o leite materno previne a cólica também, tá? Ele modula de uma forma muito mais equilibrada a formação da microbiota, então os bebês amamentados, eles têm menos cólica do que os bebês aleitados com fórmula, tá? Então, assim, esse bebê amamentado, ele não precisa de mais nada. Até 1 ano, o principal é o leite materno, né? Não, até os 6 meses. Até os 6 meses, o conteúdo nutricional do leite materno ele é suficiente para suprir essa criança em todas as suas necessidades. A partir de 6 meses, para que a criança continue a ter um crescimento adequado, a gente precisa aumentar principalmente o conteúdo proteico. Então, a gente precisa da introdução de alimentos, né? E aí a proteína animal faz um papel muito importante para essa criança continuar a ter um desenvolvimento. Mas o valor biológico do leite materno, ele se mantém, tanto para a modulação do microbioma intestinal da criança, quanto para o aspecto de imunidade, que a gente falou aqui do COVID, quanto para o aspecto de hidratação. Eu que trabalho em terapia intensiva, gente, nada melhor do que quando um bebê está desidratado, de você virar para a mãe e falar assim, coloca ele no peito um pouquinho para ele melhorar o nível de hidratação, para a gente poder conseguir um acesso venoso, né? Para a gente conseguir estabilizar a criança. Então, assim, a mãe que amamenta, ela ajuda até no suporte, né? Clínico que essa criança precisa na emergência. Então, assim, se a gente vai submeter uma criança a um procedimento cirúrgico, o leite materno, ele não requer um jejum prolongado. Com 3 horas, mais ou menos, após o aleitamento, a gente consegue fazer os procedimentos com a criança, às vezes uma sedação, sem risco. Então, assim, é um líquido muito mágico, né? Ao mesmo tempo que ele é tão denso do ponto de vista nutricional, ele tem uma digestibilidade excelente e promove tanta melhoria clínica na criança, né? Depois de 1 ano, o leite vira água? Não, ele não vira água. Isso é um mito. Depois de 1 ano, ele continua tendo seu benefício de anticorpos, de sais minerais que são passados, de hormônios. Eu falo com as mães assim, olha, a fórmula, por mais que a indústria, né, esteja aí pesquisando, né, patrocinando pesquisa, eles ainda não conseguiram colocar hormônio e anticorpo na fórmula, porque senão ela deixa de ser um produto assim, comercial do ponto de vista, né? Ela passa a ser um medicamento e aí não fica tão vendável. Então, assim, depois de 1 ano, até os 2, 3 anos que seja, a criança ainda amamentando, ela recebe hormônio e anticorpo que são fundamentais para a manutenção da saúde dela. Doutora Fernanda, voltando um pouco sobre a questão do chá e da água, além de não ser necessário, ainda pode ser um risco, né? Porque aquele líquido vai ocupar um espaço que deveria ser do leite. Isso, perfeito sua colocação. O chá, ele gera uma saciedade que faz a criança querer mamar menos, né? E a criança querendo mamar menos, essa mãe produz menos leite também. E aí o leite vai progressivamente deixando de ser suficiente para aquela criança, né? Eu falo que é um mecanismo de retroalimentação. Então, no que a gente introduz o chazinho, a aguinha, são diversos líquidos que não vão ter um valor biológico importante para essa criança, que vão ocupar esse estômagozinho, né? Vão saciar ela, sem ter o valor nutricional que a gente almeja, que é a proteína, o carboidrato, os hormônios, os anticorpos. Então, assim, realmente, até os 6 meses, tudo isso está dispensável. E para quem amamenta, até após os 2 anos ou mais, isso traz benefícios ou seria indiferente? Para criança, eu falo que eu sou uma das maiores defensoras da amamentação, mas eu falo com as mães assim, vai chegar um momento que a amamentação do ponto de vista nutricional
ela já vai estar pau a pau com a alimentação complementar. Então, quando essa criança atingir o seu potencial de crescimento, que ocorre nesses primeiros 1000 dias de vida, e aí quando a gente está falando em 1000 dias, a gente está falando de gestação, primeiro ano de vida, segundo ano de vida. Então, nessa fase da criança, quando ela ultrapassa esse marco de 1000 dias, a gente tem que o que sobrou do leite materno são esses componentes que não estão na fórmula, os hormônios, os anticorpos, né? E eles ainda continuam tendo um valor biológico importante para a criança, sim. Mas a criança precisa desenvolver outras capacidades, outras habilidades. E aí, promover um desmame respeitoso, que seja bom para a criança e para a mãe, é necessário. Porque, igual a gente falou que a amamentação exige muito desse organismo materno, a continuidade acima de 2 anos para a mãe começa, assim, a ficar pesado, né? Muitas mães, às vezes, falam assim comigo, nossa, eu queria, às vezes, pensar em outro bebê, mas não tenho coragem de desmamar, né? Então, os projetos começam da vida feminina começam a ficar mais limitados, os projetos profissionais, pessoais, enfim. Então, eu falo que o desmame, tudo tem uma hora. E para a criança, especialmente, né, sair da fase oral, que a gente chama, que vai do nascimento até ali 1 ano e 8 meses, 2 anos, e passar para a fase seguinte, que é a fase do desfraude, a chamada fase anal, ela é importante ela deixar de sugar ao seio para promover esse crescimento e essa progressão de fase para a criança. Eu falo que é igual mudar de nível no joguinho, tá? A criança vai desenvolver outras habilidades. Agora, o tempo que isso vai acontecer vai depender de indivíduo para indivíduo, de família para família. Tem família que isso vai ocorrer muito antes, né? Tem família que vai ocorrer muito depois. Mas a gente, enquanto profissional de saúde, a gente vai orientar o seguinte: olha, a amamentação, ela não é feita de uma pessoa só. Ela não pode ser só julgada como fruto da escolha da mãe. Ah, a mãe quer amamentar ou a mãe não quer amamentar. A gente não pode julgar dessa forma. Tem 2 seres ali envolvidos, né? Esse bebê está precisando. Tem bebês que, por alguma condição de saúde, a continuidade da amamentação auxilia muito eles, né? Então, assim, as crianças que têm um atraso de desenvolvimento cognitivo, né, neurológico, alguma patologia do tipo do autismo, elas continuarem amamentando ajuda muito elas, tá? Enquanto outras crianças, quando a gente promove esse desmame respeitoso, gradual, na fase certa, bom para a criança e bom para a mãe, elas progridem muito mais rápido. Então, a gente tem que ter sabedoria para orientar a permanência da amamentação na fase que é benéfica para os dois e para também saber interromper esse processo quando uma das partes não está sendo tão beneficiada, né? No caso da mãe ou do bebê, ou quando é necessário essa interrupção para a progressão, seja de interesses da mãe ou por interesses de progressão da saúde da criança. A criança que mama até depois de 3 anos se torna uma criança dependente? Isso não atrapalha no desenvolvimento dela? Não, a gente não tem malefício nessa amamentação prolongada. Eu brinco com as mães assim, olha, se quiser amamentar até os 23, eu deixo. Mas toda escolha pressupõe em alguns caminhos mais tortuosos. Quando a gente escolhe amamentar por mais tempo, a criança vai fazer esses marcos de forma mais tardia. Então, assim, o controle esfincteriano, ele pode vir mais tardiamente, né? A criança se sentir segura na ausência do pai ou da mãe pode vir mais tardiamente. O controle do sono ao longo da noite, ele também pode vir mais tardiamente. Então, assim, eu falo que as nossas escolhas, a escolha pela permanência na amamentação, ela hora nenhuma é maléfica, mas ela vai exigir que você se empenhe de outra forma para outras conquistas.
E aí, gente, nós vamos nos empenhar, todas nós, enquanto profissionais de saúde, em reduzir a carga de culpa materna, né? Porque tudo é culpa da mãe. Se amamentou pouco, é culpa da mãe. Se amamentou muito, é culpa da mãe. Se não quis amamentar, é culpa da mãe. Se continua amamentando até hoje, é culpa da mãe. Então, vamos contribuir para essa mãe, né? O esforço dela ser valorizado, seja uma amamentação que durou uma semana, seja uma que durou 3 anos, todo esforço tem que ser valorizado. Hoje eu atendi uma família muito querida, que a mãe teve um problema de saúde nos primeiros meses de vida da criança. E aí a gente precisou complementar com fórmula, graças a Deus as duas estabilizaram. E aí ela falou assim, ai, eu fico um pouco incomodada nessa semana aí de agosto por conta da semana do aleitamento. Aí eu falei assim, ó, você não tem que se sentir incomodada, né? O tanto que você amamentou já foi decisivo para a saúde da sua criança. A menininha dela nunca adoeceu, tá fazendo quase 2 anos. Então, assim, você deu o seu melhor, né? Então a gente tem que encorajar. Os estudos mostram, meninas, que qualquer aleitamento materno já é benéfico. Existe uma frase em inglês que fala It's better ever than never. Então é melhor alguma vez do que nunca, tá? Qualquer amamentação já é melhor do que nenhuma. Quanto mais amamenta-se, melhor, maiores são os efeitos e os benefícios. Mas a gente tem que encorajar essa mulher a tentar, porque todo mundo tem muito, vocês que são doulas, né? Todo mundo tem muito medo do parto. O medo do parto é pavoroso, mas as pessoas não têm medo da amamentação e é o processo mais difícil, né? Com certeza, o parto, eu falo com elas ali, o parto você vai resolver ali em 24, 48 horas, você está livre do problema. Mas a amamentação é um período extenso. E eu falo que a gente, principalmente depois que a gente é profissional de saúde, que a gente trabalha nessa área, eu lembro dos meus primeiros dias de amamentação, o medo de não dar conta, porque eu tinha toda a teoria na mochila e nenhuma prática, né? Quando é com a gente, é diferente. E aí veio a culpa de falar assim, nossa, quantas vezes eu fui xiita, quantas vezes eu fui assim, exigente com as mães do meu consultório, né? Eu menosprezei a dificuldade delas. E aí eu olho e falo assim, é tão difícil fazer isso que eu falo para elas fazerem. E aí a gente começa a se colocar no lugar do outro. E aí eu acho que a gente fica mais humano na assistência. Com certeza. Doutora Fernanda, uma das grandes culpas maternas é o peso, o ganho de peso do bebê, principalmente nos primeiros dias, né? Nessa hora, os meus colegas, e aí eu falo de um lugar muito confortável, eles são comodistas, e aí é muito mais fácil para corrigir esse ganho de peso, né? Virar e falar assim, vamos dar um complemento? Muito mais simples. Como é essa análise da curva? Fala um pouco sobre a curva do Pranol. O que acontece? Aquela curva é a curva de distribuição normal das crianças, né? A gente tem uma medida estatística e aí foram feitas aquelas curvas pela Organização Mundial de Saúde. Todas as crianças que estão em qualquer uma das linhas, né? Tanto a preta, quanto a vermelha, quanto a verde, elas são normais. Eu começo falando isso para os pais, para acalmar o coração. Porque as cores, gente, são muito infelizes. Todo pai, toda mãe quer que o seu filho esteja na verde. Porque verde tem supostamente um ar de ser melhor do que a cor preta. E não é. A gente depende de vários fatores. Fatores genéticos, biológicos, né? Da onde essa criança nasceu, qual foi a via de parto, para a gente atingir um potencial de crescimento. E eu falo com as mães o seguinte, uma medida só, quando a gente faz a puericultura, né, que é o peso e o exame clínico mensal, a gente mede 3 coisas. A gente mede peso, perímetro cefálico, que é a circunferência craniana, e a estatura. Aí eu falo com elas assim, olha, medida isolada, só o peso, não me diz sobre o bem-estar.
Só a estatura não me diz sobre bem-estar. Só o perímetro cefálico também não. É o conjunto delas que me fala se o bebê tá indo bem ou não, tá? Então, quando um bebê não atinge o potencial de crescimento em uma das medidas, eu tenho como intervir com o próprio leite materno. Agora, numa boa, essa capacitação, o que me trouxe, né, para intervir dessa forma com o leite materno, foi a minha pós-graduação em aleitamento materno. Porque se eu fosse uma pediatra, né, que fez pediatria ali normal, bom, uma das medidas está alterada. O que eu vou fazer mais fácil? Complemento. Então, eu não posso culpar meus colegas, eu não posso criticá-los. Agora, existem formas da gente intervir. O bebê não ganhou peso, mas ele cresceu, ele ganhou perímetro cefálico, o exame neurológico dele, ele cumpre todos os marcos de desenvolvimento. É um bebê que está indo bem, ele só precisa de recuperar um pouquinho de peso a mais. Ótimo, eu vou aumentar a produção a lactogênese dessa mãe, eu vou ensinar para ela a fazer um complemento com o próprio leite materno dela. Olha que legal. E aí esse bebê tem a recuperação nutricional ponderal, que a gente fala do peso, e todas as medidas dele vão estar na curva certinho. Então, a gente não pode olhar uma medida isolada, porque senão a gente entra com complemento para quase todas as crianças, né? E aí eu brinco assim, lá atrás, quando não existia a fórmula, existia o leite de vaca, né? O leite de cabra, os leites animais. E aí eles entravam e ficavam. E aí as mães desmamavam. Então a gente tem que lembrar disso. E a fórmula, ela veio para substituir esse leite animal. E aí ela faz muito menos mal do que um leite animal, tá? Mas a fórmula, o que acontece? Ela não pode ser um substituto do leite materno, tá? Eu trabalho com várias empresas de fórmula. Eu falo que eu tenho que estudar a fórmula porque eu tenho que conhecer o meu melhor adversário, né? Então eu tenho que saber o que ele tem para contar para as mães. Olha, o seu leite tem coisas muito mais interessantes. Mas poder contar com a fórmula em algumas situações é muito legal. Tem um estudo super legal que fala o seguinte, que as mães que têm uma lata de fórmula em casa, elas se sentem tão mais seguras, tão mais empoderadas, que elas amamentam por mais tempo, tá? Então, eu falo que o bom pediatra, ele não tem medo da fórmula para manter o aleitamento materno. Eventualmente, para essa mãe poder ter uma noite de sono, né? Para essa mãe, depois que a amamentação, isso eu estou falando para um período que a amamentação já se estabeleceu, tá? Mas essa mãe que às vezes está num estado de exaustão, gente, ela está pensando, ela está olhando para mim no consultório e falando assim, eu vou acabar com esse negócio, eu vou parar de amamentar. Ela está beirando a exaustão. Se eu não der uma fórmula para essa criança, uma dose de fórmula que seja, ela não vai dar conta. Então, a sabedoria em usar essa fórmula, né, em dar esse conforto para essa mãe conseguir ter força para continuar amamentando, tá aí. Então, que bom que a gente tem a fórmula, que bom que a indústria está aí, ó, batalhando nas pesquisas para ter uma fórmula que se aproxime da composição, tá longe disso, mas assim, eles se esmeram, né? Em vários componentes eles conseguem chegar bem perto, mas ainda assim a qualidade do nosso leite materno é incomparável. Até porque cada mulher produz o próprio leite. A Sabrina nunca vai produzir o que a Luana produz e o que a Aline produzia, porque elas não têm contato com as mesmas coisas. Cada peito fabrica ali o seu leite específico, né? Isso, esse componente que a gente fala, né, que é o DNA do leite humano, que faz o seu ser diferente do meu, diferente do da Sabrina, diferente do da Aline, esse componente ele chama oligosacarídeo do leite humano. Ele é um carboidrato, ele é conhecido na literatura como HMO. E o nosso leite materno, meninas, ele tem nas combinações, né, que vai fazendo dentro da fórmula do que é um HMO, ele produz mais ou menos aproximadamente 200 subtipos de HMOs. Então, eu passei para minha filha
200 subtipos de HMOs que são diferentes do da Sabrina, que são os diferentes do da Aline. E aí, a indústria, né, na busca de tecnologia, ela conseguiu sintetizar, sabe quantos? 2. Então, a luta é desigual. A gente está falando de 200 no nosso leite contra 2 na fórmula. E isso a gente está falando de uma marca específica, né, uma tecnologia que uma empresa desenvolveu. As outras empresas conseguiram desenvolver em outros componentes, tem outras que pesquisam mais as membranas de gordura do leite humano, que são específicas e são diferentes de todos os outros líquidos corporais, e é uma membrana de gordura muito saudável. Então, assim, esses leites enriquecidos com membranas de gordura saudável também são interessantes. Então, cada fórmula tem uma peculiaridade. Então, às vezes, quando eu preciso, para uma criança que está com atraso de desenvolvimento neurológico, eu preciso de um complemento, eu tenho que conhecer qual fórmula eu vou prescrever. Não basta falar assim, dá esse complemento aqui, ó, qualquer um, pode escolher o mais barato. Não. Já que essa criança está recebendo um complemento por uma condição específica, eu tenho que conhecer. E aí, para conhecer, a gente tem que saber o que o nosso tem de tão bom e qual foi a indústria que conseguiu sintetizar e chegar perto disso que é tão bom, que é tão diferencial aí. Normalmente, o pediatra indica tomar o leite depois da introdução alimentar, né? Tomar o leite, não sei, acho que é no mínimo 2 copos por dia, não é? Seria uma média boa. A partir dos 2 anos de idade, né? Isso. Por que não continuar com a amamentação ao invés de dar o leite de vaca? Depois dos 2 anos de idade, é aquilo que eu te falei, a gente pode continuar, sim, com leite materno. Só que essa quantidade de 500 ml aí, né, algo em torno disso, esses 2 copos, a gente fala em 2 copos de 240, então é algo em torno próximo aí a 500 ml. Para uma mãe, ao longo de 2 anos de lactação, para ela continuar produzindo essa quantidade, é difícil, não é impossível, mas é bem raro. A lactogênese, à medida que a gente vai se afastando da data de parto da mulher, nossos hormônios vão baixando, e aí, aquilo que a gente falou, né, que o leite vai se adaptando conforme a demanda da criança. Nesses primeiros 1000 dias, essa adaptação ela é decrescente, ela começa muito alta, né? A gente começa produzindo muito e vai cada vez mais diminuindo, o leite vai ficando mais mirradinho. Então, com 2 anos de pós-parto, a gente não consegue necessariamente produzir esses 200 ml. Mas vamos supor que a gente consiga produzir aí 240, esses 500 ml. Mas vamos supor que a gente consiga produzir metade disso. Seria viável tomar metade disso e a outra metade de leite de vaca ou composto lácteo ou fórmula? Sim, seria, tá? Aí a gente consegue atingir a meta proteica e calórica que a gente precisa. Mas não teria nenhum mal da gente continuar amamentando, só deixa de ser suficiente do ponto de vista proteico. E no caso de rejeição da criança a laticínios? Quando eu digo rejeição, não no sentido de alergias nem nada do tipo. Da criança não gostar mesmo, não querer ingerir. Porque minha filha, por exemplo, ela não gosta muito de leite de vaca. Não sei se tem relação com a amamentação prolongada, mas nunca gostou. Tá. Eu falo com as mães o seguinte. Para a gente conseguir os nutrientes, a natureza foi tão sábia que a gente não precisa insistir só de uma forma. A gente consegue o cálcio, os outros oligoelementos em outros leites, em leites vegetais, tá? Então, às vezes, o que a gente não está conseguindo com o laticínio específico de leite de vaca, a gente pode conseguir de outras formas. Aí a gente vai considerar, bom, essa criança ainda está amamentando? Tá. Essa mãe, né, na alimentação dela, ela faz alguma restrição? Porque, por exemplo, gente, uma coisa que tem sido super comum, e eu não sei, a gente não sabe ao certo de onde veio, mas começou-se a se restringir os lácteos para as lactantes. Então, assim, você está amamentando? Não, você não pode tomar leite, você não pode comer queijo, você tem que fazer restrição de lactose.
E aí os estudos mostram que as crianças que são amamentadas por mães que fazem restrição de lactose, elas têm tanto mais dificuldade em metabolizar essa lactose, quanto um prejuízo no ganho de peso, porque a lactose ela é um carboidrato necessário para o desenvolvimento de uma flora intestinal saudável. Então a gente tem assim essa epidemia de intolerância à lactose que a gente está vendo hoje, né? Tem muitos diagnósticos que são diagnósticos assim muito mais da cabeça da pessoa do que da insuficiência dela em metabolizar a lactose realmente. E aí ela priva a sua criança disso. Não estou falando que é o seu caso, mas assim, a gente tem como sensibilizar ela com lactose por outras vias. Uma das vias que tem sido mais pesquisadas para essa sensibilização é o kefir, tá? E aí o kefir, ele tem probióticos vivos, né? E é um alimento que eu falo com as mães assim, a mãe chega a provar, eu provei um e tal, meu filho não vai tomar isso, ele tem um gosto de coalhada e tudo. Ué, mas ele não precisa necessariamente estar naquela forma. Ele pode aparecer como um molhinho de uma fruta, ele pode aparecer como um molhinho de uma salada, ele pode aparecer em outra forma que não seja o consumo, né, na forma de laticínio. A minha menina teve um problema com asma e sugeriram trocar o leite por kefir. Trocar nunca é uma boa opção. O leite materno a gente ainda não tem nenhum substituto à altura. Não, não foi troca do leite materno, foi a troca do leite de vaca pelo kefir. Ah, tá. O que acontece? O kefir, ele não substitui a composição láctea total da necessidade da criança. Por exemplo, se a gente vai tirar o leite de vaca dela devido ao problema respiratório, isso tem fundamento sim, tá? Mas aí a gente precisa dessa substituição não só pelo kefir, porque só o kefir não dá conta de cumprir a necessidade proteica e de outros elementos que tem no leite para ela. O kefir vai ajudar sim com os probióticos, mas a gente precisaria de um leite vegetal, ou então as fórmulas que a gente fala, né, que são mais propensas para crianças que têm um potencial de dermatite atópica, de alergia respiratória, são as fórmulas à base de arroz, de soja, né? Mas acaba que a soja também tem um potencial alergênico grande. Então, assim, é uma questão que a gente precisa individualizar. Mas se a gente pensar do ponto de vista genérico, a gente consegue não usar somente, né, o leite animal e usar outros derivados que não os laticínios para alimentação infantil. Existe algum protocolo para indicação de fórmula? Não existe. Faz falta. Existe o que acontece? O Codex Alimentários é como se fosse um grande compêndio de todas as apresentações, né, alimentícias do mundo todo. E aí, regionalmente, são feitas adaptações, tá? Aqui no Brasil tem algumas, pela Anvisa, na Europa, né, tem um órgão semelhante à Anvisa que também determina, né, quais são os pré-requisitos das fórmulas, mas o que existe? Existe um comércio muito grande, uma pressão da indústria muito grande, tá? A indústria de fórmulas foi a que mais cresceu nos últimos 20 anos dentro da indústria alimentícia, pessoal. Então, isso é um dado, assim, a gente tem que crescer junto, mas no sentido contrário, a gente tem que crescer enquanto consultoras de amamentação, enquanto doulas, enquanto pessoas que fomentam a amamentação, né? A gente tem que fazer a contrapartida dessa indústria de fórmulas. Mas por que está crescendo tanto? Porque a gente é aquilo tudo que a gente falou aqui, amamentar não é fácil, as pessoas desistem fácil, porque por ser um processo difícil e elas não terem apoio, elas acabam fazendo a opção pelo que é mais cômodo, e aí a indústria parece assim, olha, eu tenho uma fórmula aqui, ó. E aí o crescimento é vertiginoso e é rentável do ponto de vista, né, do capital. E aí a gente tem que trabalhar na contrapartida disso
Eu acho que a gente está vivendo uma sociedade que pensa mais em sustentabilidade e a amamentação é a opção mais sustentável, né? É a opção que a gente produz menos lixo, que é mais econômica, que é mais saudável. Então, até isso são argumentos na hora da gente promover o aleitamento materno. E parabéns para vocês aí que estão amamentando. Eu tenho uma Tilca de 8 anos que eu amamentei e assim, eu acho muito bonitinho hoje, porque quando eu dou curso de aleitamento materno, ela me assiste, né? E ela também dá curso para as bonecas dela, ela ensina todas as bonecas a amamentar. Então, assim, é aquela hora que a gente fala assim, a gente está plantando a sementinha, né? Eu já vejo ela adulta orientando as amigas a amamentarem, né? Reproduzindo o nosso discurso, porque está crescendo ouvindo isso, está crescendo nesse meio, e aí é a sementinha que a gente está plantando no futuro, né? Não só depois de amamentadas, mas agora com conhecimento. É o nosso exemplo, né, que ela segue. Você quer deixar seu Instagram para quem estiver nos ouvindo, poder te encontrar? Eu tenho Instagram, é o doutora Fernanda Ribeiro Pediatra, estou à disposição. Tenho um consultório aqui em BH, na rua Santa Rita Durão, 74, e estou à disposição. Trabalho no Hospital São Camilo e trabalho com atendimento domiciliar também. Muito obrigada. Olha, por nada, foi um prazer conversar com vocês. Contem comigo, me chamem, vocês têm meu contato. Vamos nos dando as mãos, né? Eu falo que o trabalho das doulas não termina ali no parto. Eu sei que vocês acompanham, né? As mães no processo, no puerpério. E aí a gente vai se indicando, vai acreditando no trabalho uma das outras, e isso vai fazendo a diferença. Obrigada, doutora Fernanda, pela sua participação. Obrigada pela sua participação, doutora Fernanda. Obrigada, doutora Fernanda. Um beijo enorme para vocês, meninas. Foi um prazer, viu? Fiquem com Deus.